MXRF11, um dos maiores fundos imobiliários aí da Bolsa de Valores, o FII com maior número de cotistas, tá caro. E que outras opções aí de fundos imobiliários você tem aí para investir? No vídeo de hoje eu vou te mostrar aí 3 fundos imobiliários excelentes como forma aí de substituir aí o MXRF11, pelo menos nesse momento aí em que ele está caro. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este canal que é projetado para você investidor que tem foco na sua independência financeira. E a gente já vai falar aqui do MXRF11. Eu vou te mostrar aqui os indicadores aqui deste fundo imobiliário. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aí da cotação tá em R$10,96. Não é à toa aí que ele se tornou um dos fundos imobiliários mais queridinhos aí, porque a cotação tá sempre aí na casa dos R$10. Isso facilita aí para quem está começando a investir ou tem pouco dinheiro ali para investir. E o MXRF11, ele tá com dividend yield aí de 12,14% aí nos últimos 12 meses. Só que o CP sobre VP, né, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, tá em 1,11. O que isso significa? Significa que ao comprar uma cota deste fundo imobiliário hoje, você vai pagar 11% a mais do que o seu preço justo. Nessa métrica, o preço justo ali seria 1. E o limite aí para você investir nessa métrica, para você não pagar muito caro sem ter aí o retorno suficiente, é 1,1. Ah, mas o MX paga dividendos gordinhos. Bom, imagina aí que você quer se hospedar em um hotel e o hotel que você escolheu é um hotel de luxo. Você vai pagar mais caro para ter todo aquele luxo ali que você deseja. É isso que está acontecendo aqui. Se você pagar mais caro ali do que a média, né, se você pagar aí por um hotel 5 estrelas, você vai receber aí o atendimento 5 estrelas. Porém, o seu dinheiro ali que você vai ter que colocar vai ser maior. Porém, esse hotel que você escolheu, ele está cobrando aí mais caro do que os outros hotéis ali na média. Então é isso que você tem que analisar. Se você está disposto a pagar mais caro para receber todo esse atendimento. É só um exemplo aqui para você entender melhor aí como que funciona aí essa questão. Liquidez média diária excelente, né, de 11,9 milhões de reais, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 21,24%. A gente consegue ver aqui toda essa valorização aqui durante 5 anos de cotação. É realmente um bom fundo imobiliário que tem uma boa administração e uma boa gestão, só que tá caro. A gente vê que ele ganha aqui com folga, né, da rentabilidade do IFIX, o que é muito bom. E ele é um fundo híbrido, né, que ele investe 77% em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que nada mais são do que dívidas atreladas ao setor imobiliário. Ele tem 3% em caixa, ele investe aí 15% em outros fundos imobiliários e ele tem 5% também em permutas financeiras. Então, majoritariamente, ele é um fundo de papel. E esses CRIs, eles são indexados aí 62% ao IPCA e 37% ao CDI. Então o que acontece? Muitas vezes você pagando mais caro, você não tem o retorno suficiente em dividendos do fundo imobiliário. Então nesse vídeo eu vou te mostrar aí 3 opções mais baratas, mais descontadas e com potencial de valorização, e são excelentes fundos imobiliários para você que quer substituir e dar uma pausa aí no MXRF11. Então, o primeiro fundo imobiliário é o CPTS11. Inclusive, ele teve um desdobramento aí das suas cotas agora em setembro de 2023. Ele era um FII base 100 e agora é um FII base 10. A sua cotação hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, está R$ 7,92. Seu dividend yield está em 11,09%. Seu P sobre VP está em 0,88, ou seja, ele está 12% descontado aí para você. Ele tem uma excelente liquidez média diária de 12,11 milhões de reais e ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 2,46%. Ah, mas ele teve uma desvalorização. Como é que eu vou investir nesse FII, sendo que ele está desvalorizado? Quando você investe em fundos imobiliários, você tem que projetar aí um grande espaço de tempo. Você tem que investir a longo prazo. Oscilações aí em pequeno espaço de tempo são extremamente normais em FIIs, porque eles fazem parte da renda variável e eles sofrem a oscilação do mercado financeiro. O CPTS11 é um FII de papel, de título
títulos e valores mobiliários, ele tem aí um total de 231 mil cotistas, ele tem uma taxa de administração de 1,05% sobre o patrimônio líquido do fundo, um valor patrimonial de 2,86 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de 5 centavos por cota. Dividend yield atual aí do CPTS11 está em 11,04%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 14,34%. Lembrando que os FIIs de papel, eles têm um dividend yield maior, mais elevado do que os FIIs de tijolos, justamente pelo risco. E a gente vê aqui que esse FII, ele distribui dividendos constantes aí para os seus cotistas. E o CPTS11, ele tem aí 70% do patrimônio investido em CRIs, 28% em outros fundos imobiliários e ele tem aí 0,9% em caixa. E desses fundos imobiliários aí que ele investe, 29,6% são de lajes corporativas, 21,8% é do setor aí de logística e 21,8% de renda urbana. Já o segundo fundo imobiliário, lembrando que são 13, então fica comigo até o final do vídeo, é o BRTA11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aí da cotação está em R$ 87,92, seu dividend yield está em 12,08% nos últimos 12 meses, seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra aí que ele está barato, 5% aí de desconto aí para você, então tem um potencial de valorização aí da sua cota. Liquidez média diária de 2,5 milhões de reais e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 5,14%. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração aí de 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem um total aí de 123 mil cotistas, um valor patrimonial de 1,45 bilhão de reais. E o seu último rendimento foi de 70 centavos por cota. Seu dividend yield atual está em 12,08%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 13,94%. E a gente percebe aqui que este fundo imobiliário ele paga aqui dividendos constantemente, né? E a gente vê aqui essa oscilação aqui no pagamento de dividendos, o que é extremamente normal quando a gente fala em fundos imobiliários de papel, né? Porque eles investem em dívidas, né? E o risco aí de sofrerem calotes financeiros é maior. É muito diferente de FIIs de tijolos que, como investem em prédios físicos, né, o risco ali é menor. E a gente vê aqui que o BRTA11 ele tem uma boa diversificação aqui de CRIs e os CRIs são indexados aí a maioria, 83%, ao IPCA, ou seja, uma boa proteção aí para você contra a inflação. E ele investe aí 89% aí nesses CRIs, ele tem aí 4,1% em caixa e ele tem 9% em outros fundos imobiliários. E se você quiser ter mais conhecimento e educação financeira para investir aí o seu dinheiro melhor, se inscreva agora aqui no canal Dinheiro no Bolso, ative o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo aí de valor que eu vou entregar aí para você. E o terceiro FII aí de papel é o VGIR11. No dia que eu tô gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 9,71, seu dividend yield nos últimos 12 meses está em 15,24%, o seu P sobre VP está em 1,01, ou seja, ele está apenas 1% aí acima do seu preço justo. Liquidez média diária excelente de 4,6 milhões de reais e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,50%. A gente pode notar aqui na cotação deste FII que ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Ele é um fundo de papel do segmento aí de títulos e valores mobiliários. Ele tem uma taxa de administração aí de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele tem aí um patrimônio de 994 milhões de reais, um total aí de 226 mil cotistas e o seu último rendimento foi de 12 centavos por cota. Seu dividend yield atual é de 15,24%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,38%. E ele também distribui aqui dividendos constantes aqui ao longo do tempo. A gente também vê essa oscilação aqui, o que é natural no FII de papel.
E a gente vê aqui que os dividendos eles foram mais gordinhos a partir aqui de 2021, quando a taxa Selic ela foi elevada justamente por causa desses indexadores, né, dos FIIs de papel, que são extremamente ligados à taxa Selic. E a gente vê que o VGIR11 ele tem aqui uma boa diversificação aqui de CRIs na sua carteira. E ele é um fundo imobiliário que ele investe quase 100% aí em CRIs, né? 99,7%, né, do patrimônio está todo investido aí em CRIs, né? E apenas 0,3% está em caixa. E esses CRIs, né, 98,5% está indexado aí ao CDI e 1,5% ao IPCA. Ou seja, se a taxa Selic se eleva, né, o rendimento desse fundo imobiliário se eleva junto, porque o CDI ele tem uma rentabilidade ali muito próxima da Selic. Se a taxa Selic ela desce, os rendimentos deste FII também ficam mais magrinhos, né? Os dividendos ficam menores ali para você. Mas a taxa Selic, a projeção é que ela termine em 2024 em 9%. Então esses fundos imobiliários de papel ainda vão entregar bons resultados aí para você. Tá, mas e as minhas cotas aí do MXRF11? Eu tenho que vender essas cotas? Não, você não precisa vender as cotas que você já tem aí do MX. Deixa ela ali na sua carteira de investimentos, né, pensando aí no longo prazo. Esse vídeo é apenas para te fazer gastar menos dinheiro. O MX é um bom fundo imobiliário, mas tem outras opções aí mais baratas aí para você investir. E você concorda comigo, não concorda comigo? Você investe no MX? Tá pensando em investir em outros FIIs? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo entre o MXRF11 e o CPTS11 que a gente viu aqui no vídeo. Qual deles é o melhor? Qual deles rende mais? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.